vídeo de hoje falaremos sobre operadores e também utilizaremos uma nova abordagem. Ao invés de explicar a parte teórica pelo slide, nós vamos usar o JS-Bin direto e aguardamos os comentários de vocês para saber se esse modelo ficou bom, se a gente precisa voltar ao modelo anterior, ok? Então, operadores são como nós executamos ações em variáveis e valores. Já vimos alguns operadores nas aulas passadas, que foram o operador de atribuição e o operador de adição. E como é que nós classificamos os operadores? Aqui no JS-Bin eu coloquei uma lista dos principais operadores que vamos utilizar e alguns exemplos. Então vamos ao primeiro, atribuição. O operador de atribuição serve para definir um valor para uma variável. Aqui no nosso exemplo, eu tenho que A recebe 1. Então, a variável A recebe o valor 1. Temos os operadores aritméticos, representados pelos seguintes símbolos. Adição, o mais, né, o sinal de mais. Subtração, o sinal de menos, aqui o traço, a multiplicação, o asterístico ou estrela. A divisão, a barra. E o resto da divisão, o sinal de porcentagem. E um exemplo aqui, A vezes 3, tá ok? O operador de atribuição composta, ele utiliza o operador aritmético e o operador de atribuição, tá? Na maioria das vezes. Então, eu tenho aqui o mais igual, menos igual, né? Vezes igual e divisão igual. E como que fica isso na prática? Eu pego A mais igual 2. É o mesmo que eu colocar A recebe A mais 2. Eu estou só suprimindo o valor da variável que eu vou fazer a soma. Nesse caso aqui. Tá? Incremento e decremento. Tá? Ele é representado pelo sinal de mais, mais ou menos, menos. Tá? Então, se eu faço A mais mais, significa que eu estou fazendo A recebe A mais 1. Tá? Mais mais e menos menos, ele faz o decremento de 1, ou a soma, o incremento de 1. Tá? É sempre o valor 1. Se botou a variável e em seguida mais mais, significa que vai somar 1 ao valor dessa variável. Se botar A menos menos, vai tirar 1 do valor dessa variável. É sempre esse valor. Se precisar de um valor maior que 1, aí tem que usar. Pode ser usado, né? Não é obrigatório a atribuição composta, os operadores de atribuição composta. Tá? Os operadores, o operador, na verdade, de acesso à propriedade de objeto é o ponto. Então, já utilizamos o console log nas outras aulas. Então, o objeto console tem propriedades, tá? Como eu coloquei aqui embaixo. Os objetos são valores que possuem outros valores com nomes específicos chamados de propriedade, tá? Então, console.log, ele tem um outro valor lá, que no caso ali é o log, que é uma função que para eu acessar esse outro valor, essa outra propriedade, essa outra função, que seja, eu utilizo ponto, tá? Então, como ficaria aqui? Obj, que seria o nosso objeto, ponto A, que significa que um objeto com o nome de obj possui uma propriedade chamada A. E as propriedades também podem ser acessadas como nós acessamos valores em array. Ainda não chegamos lá no array, mas já vimos alguns exemplos. Então, eu posso ter o objeto, eu abro o colchete, passo aqui uma string que é o valor da propriedade, tá? Veremos mais à frente mais detalhes com objetos. Ainda não entramos nesse mérito, mas só para ilustrar, para não ficar vazio. Tá? Os operadores de igualdade. Eu tenho o igual, que na maioria das linguagens só vai existir esse operador. Em JavaScript, ele sozinho não é suficiente para determinados cenários. Então, o igual, ele avalia somente o valor. Tá? Nós estamos falando só de valor. Se 1 é igual a 1, só isso. Quando eu utilizo igual,
que é o igual restrito, ele avalia o tipo também. Na aula passada teve uma comparação, então eu colocava uma string comparando com um inteiro e tal. Então essas coisas, para funcionarem certinho no JavaScript, eu preciso avaliar com igual, 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 que ele avalia o valor e o tipo. A mesma coisa vale para o diferente. Então, esse ponto de exclamação igual significa diferente, e ele vai avaliar também só o valor. E o exclamação igual, igual, ele vai avaliar o tipo e o valor. Tá? Comparação. Esse é porque a gente já está mais acostumado também a ver na matemática. Então, menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual. Esse daí já estamos acostumados a utilizar. O operador lógico, nós temos três principais, que é o AND, o OR e o NOT, que é a negação. Acredito que a maioria já deve ter visto o significado desse nos cursos de computação e tal, mas para quem não viu, eu vou explicar aqui. Então, o AND, tá, que é representado por 2E comercial, para isso daqui ser verdade, para o AND ser verdade, eu preciso que a expressão, né, o valor que está à esquerda, seja verdadeiro. E o valor que está à direita também seja verdadeiro. Ou seja, os dois elementos, os dois lados da expressão, eles têm que ser verdadeiros para que a expressão toda seja verdadeira. Tá? Existe um conceito de tabela verdade, que não vai ser o foco agora explicar isso, mas que você monta a tabela verdade dos operadores para você melhorar um pouco o esclarecimento sobre o problema e tal. É um recurso utilizado mesmo, muito utilizado até quando está aprendendo. Depois isso aqui entra no sangue e já não é mais necessário utilizar a tabela verdade, tá? E talvez eu faça um vídeo então mais para frente para explicar, caso alguém tenha tido dificuldade nessa parte, tá? Mas eu vou explicar por alto. Então o operador AND, ele precisa que os dois lados sejam verdade. O operador OR, que é representado por dois pipes, ele precisa que apenas uma expressão seja verdadeira. Um lado tem que ser verdadeiro, tá? Se todos forem falsos, então a expressão é falsa. Se todos forem verdadeiros, também vai ser verdadeiro. E o operador NOT, ele vai negar o valor booleano que está sendo avaliado. Então, se eu tenho lá uma variável que ela por acaso recebeu o valor true, ela é verdadeira. Se eu botar o ponto de exclamação na frente, vai converter para o contrário do valor atual, ou seja, se é true, vai passar para false. Se é false, vai passar para true. Tá? E uma pequena dica aqui, quando for utilizar isso em JavaScript, preciso ter uma certa atenção. Por quê? Na maioria das linguagens, quando você avalia essa expressão, o retorno é um valor booleano. Ou seja, true and true vai ser true. Tá? True ou false vai ser true. Em JavaScript funciona um pouco diferente. Ele retorna o valor. Tá? Então, assim, nem sempre você vai ter um true ou false como retorno disso se você estiver esperando por isso. Então, é bem interessante saber o que acontece nesses casos, e para ajudar, no final do vídeo eu deixei alguns exemplos, tá? E aqui também tem uma descrição para todos os operadores na documentação lá no site da Mozilla, tá? Então, vamos agora para a parte prática. Eu criei aqui um conceitozinho só para a gente digitar menos, tá? Geralmente esses recursos da linguagem são chamados syntax sugar.
Tá? Aqui são uns atalhozinhos, umas coisas para você escrever menos, tá? Então, como a gente usa muito console log, o que eu fiz? Eu criei uma variável chamada L que recebe a função log. Ela só recebe. Eu não estou chamando a função log. Observa aqui que eu só estou colocando console.log. Se eu chamasse, eu colocaria o abre e fecha parêntese, mas eu não estou chamando, eu estou pegando só o valor da propriedade, o valor do objeto, o valor da função, a função em si, no caso, e depois eu invoco isso, tá? Eu só peguei a referência a essa função. Nós vamos usar no exemplo a variável a, tá? Só para ilustrar, como já usamos lá em cima, e eu coloquei aqui, que é o que eu vou passar a fazer constantemente nos vídeos, porque às vezes eu tenho que dar o foco do outro lado do vídeo para vocês verem o que seria impresso. Então, vou tirar um pouco essa necessidade, já colocando aqui o resultado. Então, eu boto um comentário aqui indicando o que seria impresso no terminal, no console, quando esse console log for executado, tá? Não esqueça que quando você vê L, significa que é o console log, tá? É syntax sugar que eu coloquei aqui. Então, beleza. Atribuição. Então, se eu tenho A recebe 1 e eu mandar executar aqui console log A, ele vai imprimir no meu console 1. Então, aqui em cima, primeiro valor, 1. O operador aritmético, A vezes 3, eu espero que seja 3, porque o meu A vale 1. Então, 3 vezes 1 dá 3. Está aqui, aritmético 3. Atribuição composta. O que eu estou fazendo aqui? Eu peguei a variável A, coloquei aqui um mais igual e o valor 2. Qual é o meu valor de A? Tá? Não é 3, tá? Isso aqui foi só uma operação, eu não fiz atribuição. O valor de A é 1. Então, A mais igual 2 é igual a 3. Tá? Apertando aqui, atribuição composta, 3. No incremento e decremento, A mais mais, então L, passando A aqui, que é o console log, vai ser 4, ou seja, eu peguei o valor de A, que agora é 3, e acrescentei, incrementei 1. Tá? Acesso à propriedade, já vimos ali, que é o ponto, né? Então aqui eu estou acessando o nome dessa função, que no caso aqui não faz muito sentido, mas eu botei mais para ilustrar. Tá? Então aqui na parte de acesso à propriedade, só para ilustrar, tá ok? Então não tem nada preenchido aqui nessa parte de nome, só para a gente navegar. E aqui até o JSBin coloca um warning, um pontozinho de atenção, e seria melhor se a gente tivesse escrito isso com ponto, tá? Então nem sempre faz sentido a gente utilizar essa abordagem aqui de acesso a propriedades de um objeto, mas tem vezes que faz bastante sentido em JavaScript, para deixar as coisas dinâmicas, deixar o nosso código mais adaptativo, faz sentido. Os operadores de igualdade, como eu falei, criei aqui uma variável b que tem o valor 4, mas é um string. Então, a igual a b vai ser true, porque ele vai avaliar só o meu valor. O valor de a é 4. É um number, é um 4. E aqui, a igual b vai ser false, porque ele vai avaliar o tipo. Tá? A é um number e b é uma string. Aqui, ó. True, false. Comparação, que a gente já está acostumado, né? Isso daqui a gente já usa mais dentro da matemática no dia a dia, época de escola, que seja faculdade. Então, A menor ou igual a B. O meu B, nesse caso aqui,
é 4 e é uma string, tá? Então ele vai retornar true, né, se A for menor ou igual a B. No caso aqui, o A é igual a B. E aqui eu incremento 1 e agora o valor do B vai ser 5, tá? E aí o JavaScript automaticamente fez a conversão aqui para mim para inteiro. E aí eu tenho A maior que B, o que agora é false, porque o B é maior que A, meu B agora vale 5. Os operadores lógicos. Então, eu criei aqui uma variável esquerda e aqui embaixo eu criei uma variável direita. Só para facilitar na hora que a gente for, lembra que os operadores lógicos avaliam um lado e avaliam outro lado. Então, para facilitar, eu botei esquerda e direita no nome. Então, a variável esquerda recebe A igual a 4, ou seja, isso aqui é verdade, porque A possui o valor de 4 e é um number. E o direita eu botei B é maior ou igual a 5. Sim, é verdade, porque a gente fez o incremento aqui e ele se tornou 5. Então, ok, isso também é true. Aí agora a gente faz um esquerda and direita. Esquerda e direita. Isso significa que variável da esquerda é true. Ok. Avalia o próximo valor aqui na expressão. Direita é true? Sim. Então isso aqui tudo é true. Tá? E o operador AND trabalha dessa forma. Para que os dois sejam verdade, para que a expressão inteira seja verdade, ambos os valores da expressão precisam ser verdade também. Aí agora eu passei aqui esquerda para false. Ou seja, ele vai entrar aqui, viu esquerda false, já vai retornar logo false. Tá? Ele nem vai avaliar o outro lado porque não precisa. Já vai retornar direto. Esquerda ou direita. Esquerda agora é false, né, que eu mudei. Direita é true. Então, lembra, o operador OR precisa só que um lado da expressão seja verdadeiro para retornar o valor verdadeiro também. Mas aí entra o JavaScript com as suas peculiaridades, né, como sempre. Ele trata de forma diferente esses operadores. Então, olha só esse exemplo. Eu tenho false or 2. Ele retorna o valor 2. Dessa eu vou até mandar rodar aqui para vocês acompanharem. Valor 2 ele retornou. Ok? Beleza. Aí aqui eu boto 2 ou 5. Ele me retornou 2 também. Agora fica mais confuso ainda. O que ele está fazendo? Ele tem uma parte que é chamada de false e truth, que ele é basicamente, se um valor é diferente de 0, ele é verdadeiro, né? Eu tenho false, que é falso, e o 0, aí ele assume que a partir disso todo o restante se torna verdadeiro. É meio estranho o conceito, tem alguns pontos também que essa definição falha, mas é mais ou menos dessa forma que funciona. Então, quando eu tenho o operador OU, se o primeiro valor é verdade, não precisa avaliar o restante, tá? Já é verdade tudo. E por isso que ele retorna 2. Então, se eu tenho uma expressão ou outra expressão, se a primeira expressão avaliada for verdade, ele vai retornar a primeira expressão para você, que no caso aqui vai ser 2. Tá? Então é assim que ele funciona. Por isso que ele não chegou no 5, porque 2 já é o valor mesmo válido, então ele já retornou. Aqui em cima não, aqui é false, ele sentiu a necessidade de avaliar a outra opção para ver se a expressão é verdadeira. Aí no caso é um valor 2 e ele considera isso verdade e retornou 2. Aí aqui um exemplo mais curioso. Eu tenho uma expressão, tá? Então eu botei entre parênteses uma expressão. Eu tenho false ou console.log.
console.log é uma função. Assim como eu fiz lá em cima, eu não invoquei a função. Eu apenas estou avaliando a função inteira. Estou mexendo no objeto da função. Que tudo é um objeto, tá? Então, o que eu estou mexendo é na função especificamente. Então, eu estou colocando aqui false ou console.log. O que ele vai fazer? Ele vai chamar a função console.log depois. Então, eu criei uma expressão aqui e depois eu peguei o resultado dessa expressão e invoquei ela. No caso, eu sei que aqui ele vai retornar uma função para mim, que console.log é uma função. E aí ele bota aqui para mim, ó, retornou a função log e fiz a chamada. Tá? Então, são alguns recursos que podem ser interessantes em diversas situações. Vamos seguindo aqui com o operador AND. True AND 1, ele vai retornar o valor 1. Por que ele vai retornar o valor 1? Para o AND ser verdade, né, para o operador AND ser verdade, transformar toda a expressão em verdade, ambos os lados precisam ser verdade. Então, true é verdadeiro e 1 é verdadeiro também. E aí o que ele faz? Ele retorna o último valor. Já que ele precisou ir até o final, ele foi lá e retornou o último valor. Aqui no caso é 1. Aí agora aqui, eu tenho 1, ou AND, né? 1 AND true. Ele retorna true. Né? Ele foi até o final, retornou true. Agora eu tenho 1 AND true AND 5. Ou seja, para isso aqui ser verdade, todos os operadores, né, todas as expressões que estão aqui precisam ser verdadeiras. E aí ele vai seguindo. 1 é verdadeiro, verdadeiro, e o 5 é o último que ele avaliou verdadeiro. Então ele retornou o 5. Tá? Nesse caso aqui, 1 AND false. Se houver um false, ele retorna o false direto. Por isso que não retornou 1 nem retornou 5. Se fosse ou, aqui se fosse o OR, ele se comportaria de uma forma diferente, tá? Que não é o caso agora. E o desafio dessa semana é vocês avaliarem o valor dessa expressão, tá? Então, assim, vocês têm que pensar em algumas coisas aqui, alguns conceitos que vão ser trabalhados só na próxima aula, mas eu gostaria que vocês pensassem aqui no resultado disso e, se por um acaso não conseguirem achar, que pesquisem um pouquinho, que na próxima aula nós vamos resolver os exercícios do Code Wars, que vão ficar na descrição do vídeo, e mais a resposta dessa expressão aqui do desafio, tá? Então é isso, galera. Preciso do feedback de vocês em relação a essa nova abordagem do JS-Bin. Quem puder deixar nos comentários aí, ou que coloque lá na nossa pesquisa, que também fica na descrição do vídeo. Importante é a gente ter o feedback de vocês para conseguir fazer da melhor forma possível. Tá ok? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo.